Não venha para Portugal sem antes saber dessa informação, porque ela pode fazer toda a diferença na sua decisão rumo a Portugal. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal e sem mais delongas, vamos para o vídeo. E hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas nos perguntam, porque às vezes porque não tem informação, ou às vezes porque já tem uma ideia formada, mas hoje nós vamos esclarecer aqui alguns pontos. E o José, meu marido, tá ali trabalhando, tá aqui atrás das câmeras e vai compartilhar aqui comigo, vai me ajudar aqui no vídeo, tá bom? Então, dá um oi aí, amor. Bom dia, pessoal. Hoje ele está atrás das câmeras. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui hoje é sobre a manifestação de interesse. Exatamente. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse documento ou procedimento e hoje a gente vai tentar aqui esclarecer algumas coisas porque realmente nós recebemos muitas perguntas sobre isso. E a primeira delas que eu gostaria aqui de esclarecer é que a manifestação de interesse ela é para atender a demanda que já existe em Portugal, ou seja, aquelas pessoas que foram para Portugal, foram como turista e por algum motivo ficaram no país, se estabeleceram no país, ali conseguiram um trabalho. Então a manifestação de interesse é para atender essas pessoas. Não é de forma alguma para as pessoas que estão ainda no Brasil, até porque o link, o site de acesso para fazer a manifestação de interesse, você não pode acessar de outro país que não seja Portugal. Então, se você está aí no Brasil, pensando em vir para Portugal, propositalmente, já para chegar em Portugal e fazer a manifestação de interesse, saiba que isto é ilegal, ok? Quer falar alguma coisa, amor? Não, era mais ou menos isso que tu estavas aí a dizer. A manifestação de interesse é para solucionar algo que neste caso é brasileiros que já estão em Portugal e tal como tu disseste, decidiram lá ficar. Não é uma solução para sair do Brasil e ir para Portugal. Ou seja, ir como turista, dizer que vai como turista, para depois chegar a Portugal e fazer esse processo. Sim. Isso é totalmente diferente. Aí já estamos a falar de algo que é ilegal fazer. Exatamente. E tem pessoas, por falta de conhecimento e por falta de informação, até acham que a manifestação de interesse é como se fosse um visto. E na verdade não é, tá bom? Então vamos aqui a segundo ponto que eu gostaria aqui de levantar. Precisa ter um contrato de trabalho para você fazer a sua manifestação de interesse. Então, e para fazer o contrato de trabalho, você precisa ter os documentos principais, que são o NIF, que é o número de identificação fiscal, e o NIS, que é o número de identificação da Segurança Social. Se você não tiver esses dois documentos, realmente vai ser muito difícil você fazer quer dizer, você não consegue fazer a manifestação de interesse. E uma vez fazendo a manifestação de interesse, o recomendado é que você não fique alterando as informações, como endereço, contratos de trabalho. Por exemplo, você trabalha 6 meses numa empresa, aí você, não gostei daquele trabalho, vou procurar outro trabalho. E muda ali de trabalho, muda de contrato. Então, cada vez que você vai mudando essas informações, você tem que atualizar a sua manifestação de interesse. Então, você corre o risco de atrasar a sua manifestação de interesse. Então, tome muito cuidado com isso. A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui dentro ainda dos contratos de trabalho é que as empresas não são obrigadas a contratar uma pessoa que não tem documentação. É exatamente isso. Então não fique aí revoltado com as empresas. Porque as empresas não contratam quem não tem documento. Agora se ponha no lugar. Você tem uma empresa, então o que você vai buscar? Você vai buscar pessoas qualificadas, claro, para assumir o cargo e pessoas que tenham documentação para isso. Então, a mesma coisa que as empresas fazem, porque se a empresa contratar um funcionário que não tem documentação, ela vai ter que ter ali o departamento pessoal, que vai ter que gastar ali um tempo para fazer esse tipo de procedimento, esse procedimento burocrático, então demora muito mais. E a empresa, muitas vezes, ela tem urgência para preencher aquela vaga, não vai esperar ali 1 semana, 2 semanas, para que isso seja resolvido. E muitas vezes eu vejo aí comentários de algumas pessoas a reclamarem: mas o que ninguém fala é que é preciso ter documentação para essas vagas de emprego. E primeiro é o que nós mais falamos, exatamente. Ou seja, nós dizemos sempre para as pessoas irem legais. Quando as pessoas vão legais, elas conseguem essa documentação com muita facilidade e de certeza conseguem logo trabalhar naquela semana que chegam a Portugal, porque já vão ter toda a documentação. Agora, quem vai ilegal, ou seja, como turista, e depois quer fazer esses procedimentos todos em Portugal, claro que a empresa, ao receber uma pessoa dessas numa entrevista de trabalho, quando ela diz que não tem nenhum documentos, o que é que esse patrão vai pensar? Bem, agora vou ter que pôr os meus recursos humanos
a legalizar esta pessoa. Aquilo que ela não quis fazer, eu agora vou ter que pôr os meus recursos humanos, aqueles que eu estou a pagar ali do meu bolso, a tratarem-lhe de toda a documentação. Sim. E claro que ele, é essa pessoa, muito provavelmente vai lhe dizer que não, porque tem mais 100 pessoas à porta com os documentos, prontas para trabalhar já naquele dia. Exatamente. Ou seja, entre colocar alguém que não vai ter trabalho nenhum a legalizar aquela pessoa porque ela já está legal e ela pode começar naquele dia a trabalhar, ou outra pessoa que ainda lhe vai custar dinheiro para a legalizar, porque ele tem que pôr os recursos humanos da sua empresa a tratar dessas questões legais. E ainda ter que esperar que ela tenha essa documentação para poder entrar ao trabalho, é óbvio que a escolha é natural, não é? Vai ser por a pessoa que já tratou de tudo. Exatamente. Então, assim, tome muito cuidado, por isso que a gente fala, saiba dessas informações antes de vir para Portugal, para chegar em Portugal você não ser surpreendido e depois falar assim, mas eu não sabia nada disso. Desculpa, pessoal, mas aí, olha, a informação está a um clique do seu computador. É só realmente acessar a internet. Essas informações estão ali na internet. Basta filtrar. Existem pessoas sérias que falam sobre isso. Existem pessoas que estão ali realmente dispostas a passar esse conteúdo. Basta você querer ouvir e aplicar na sua vida. E colocar-se também no lugar do outro, Valéria. Eu colocando-me como um lugar de patrão, ou se eu estiver a gerir uma empresa, eu chego facilmente a este raciocínio. Claro. Ou seja, eu vou ali àquela empresa pedir trabalho, mas eu não tenho a documentação. Se eles me disserem que não, eu não vou reclamar com a empresa ou dizer, não, em Portugal as empresas só contratam com documentação. Isso é o óbvio. Claro, isso é o óbvio. É o óbvio mesmo. Obviamente que se tem ali 1000 pessoas à procura de trabalho, todas elas têm documentos. Porque é que a empresa, eu iria lá chegar, ela ia perder tempo e dinheiro comigo para me dar trabalho, quando temos ali tantas pessoas. Por isso é que normalmente, com o visto de trabalho, quem consegue no Brasil são pessoas com profissões altamente qualificadas, onde existe uma grande falta de mão de obra em Portugal, como é o caso de engenharia, tecnologia de informação, entre outros. Aí sim as empresas não estão a conseguir contratar em Portugal e aí dão o contrato àquelas pessoas mesmo ainda estando no Brasil. E aí conseguem o tal visto de trabalho mediante a profissão altamente qualificada. Mas segura aí que isso aí vai chegar na parte das recomendações, tá bom? Então ele está só adiantando aqui um pouquinho, mas a gente vai chegar lá nas recomendações. E o terceiro ponto que eu queria aqui levantar em relação à manifestação de interesse é que existe multa a ser paga. Exatamente, você não sabia disso, mas existe sim uma multa que ela pode ser de 250 euros até 750 euros. Depende muito de alguns fatores, de como que você entrou no país. Então, alguns fatores aqui que tem que ser levado em consideração. E você tem que ter esse dinheiro no dia da entrevista. Quando eles chamarem no dia da entrevista, você tem que ter esse valor disponível para pagar na multa. Então, assim, eu recebo algumas mensagens das pessoas falando assim, mas tem que pagar multa? Eu falei, claro que tem, claro que tem. Porque quando você vai tirar o visto lá no Brasil, também você paga taxa consular. Então, você acha que é diferente chegar em Portugal e fazer a manifestação de interesse, é de graça, é tudo assim, né? Então, assim, tome muito cuidado, busque mesmo as informações, vá para Portugal munidos de informação, né? É o que a gente sempre fala, Portugal tem muitas oportunidade de trabalho, uma oportunidade de segurança, é o 4º país mais seguro do mundo, é educação para os seus filhos, mas você tem que tomar muito cuidado, você tem que ir com informações, você tem que ir preparado para isso. Sim. Não, eu estava a olhar para ti porque tu estavas a dizer as vantagens de Portugal. E tem sempre aquelas pessoas que só querem ouvir aquilo que lhes apetece. Então vou já deixar aqui uma ressalva. Portugal também tem defeitos, sim. Tem regiões que o custo de vida é mais alto a nível de imobiliário. Tem pessoas que são menos boas do que outras. Você vai encontrar de tudo. Exatamente. Mas de uma forma geral. Resumindo, eu vou até repetir. De uma forma geral. Portugal é um excelente país. Principalmente para brasileiros, porque a língua é a mesma e neste momento o Brasil está a passar por uma série de dificuldades. Então, sim, Portugal é uma excelente opção. Exatamente. Eu vou só abrir um parênteses aqui, só para falar uma coisinha que não tem nem nada a ver com o vídeo, mas me veio agora para falar. Eu falei recentemente sobre Cascais e falei das vantagens e desvantagens. Apesar de ser um lugar que eu adoro, mas assim, existem desvantagens. Também tem defeitos como qualquer outro lugar. E eu recebi críticas falando, mas Cascais é muito caro. Gente, se você assistiu o vídeo, eu falei que uma das desvantagens, e grande, que até salta aos olhos, é o valor dos aluguéis.
Pois. Então, há pessoas que parece que só escuta aquilo que quer escutar e o resto, né, vai pra crítica, vamos criticar. E depende do bolso de cada um. Comprar um Bugatti também é caro, mas há muitas pessoas que o têm. Então, é por isso que eu vou criticar a Bugatti? Não, eu não tenho condições para ter. Exatamente, exatamente. Então, assim, e a gente recebeu até comentário e falou assim, eu tô buscando uma casa para alugar lá por 2.500 euros. Oba! Consegue? Consegue, vai achar uma linda de uma casa ali, um apartamento para alugar, mas é a pessoa que é o bolso dela que diz ali, né, Sim. as condições dela, então... Agora, se me disser, não, o meu budget para uma casa é 300 euros, já vai ser muito complicado. Exato. Talvez um quarto ali na linha de Cascais. E olha Agora, lá. uma casa por 300 euros vai ter que ser em regiões mais no interior ou mais afastadas das grandes cidades. Agora, fechando parênteses, que era só uma observação que eu queria fazer aqui, voltando aqui para a manifestação de interesse. O quarto ponto que eu gostaria aqui de alertar também é o tempo, a demora que você pode ter para ter a sua manifestação aceita, a manifestação de interesse aceita. Pode demorar meses ou até anos. Houve casos em Portugal que demorou até 3 anos, quando houve uma época que o CEF entrou em greve, que não estava atendendo ninguém, então teve pessoas que teve que esperar 3 anos. Então, eu já recebi mensagem da pessoa falando assim, eu comprei minha passagem, vou para Portugal, em 10 dias eu consigo ter minha manifestação de interesse? Gente, aonde vocês estão buscando essas informações, pelo amor de Deus? Não venha para Portugal iludidos, pelo amor de Deus. Né? Porque assim, nunca que você vai ter uma manifestação de interesse em 10 dias em Portugal. É impossível isso, né? É impossível. Eu não sei de caso nenhum. E muitas vezes as pessoas são iludidas com vídeos que não têm uma informação precisa, querem induzir algo sem falar exatamente aquilo, e depois tem aquelas pessoas que assistem esses vídeos, não vão atrás da informação nos sites oficiais, porque, gente, seja nós aqui da Voando para Portugal, seja outro canal qualquer, perfil do Instagram, tudo o que nós falamos, seja a nível de fiscal, legal, existem os sites do governo, os sites do CEF, das finanças, da segurança social, onde tem lá todas essas informações. Agora, claro, dá trabalho ir lá, é complicado estar a ler aquilo tudo, e nós muitas vezes fazemos isso para vos dar aqui uma informação de uma forma mais simplificada. Mas para você ter realmente a informação toda completa, você vai ter que se dar a esse trabalho de ir à busca da informação nos órgãos oficiais. Exatamente. Então, assim, aqui no canal a gente dá o caminho, mas a busca, a pesquisa tem que ser você. Não passe para nós uma responsabilidade que não é nossa. A responsabilidade é de vocês, porque é a vida de vocês. Não coloque a vida de vocês na mão de outras pessoas. Né? Porque vocês podem se arrepender e muito. E assim, mais uma coisa que eu gostaria aqui de levantar é que não adianta vir aqui no canal e fazer comentários. Valéria, como é que eu faço minha manifestação de interesse? Eu chegando... Nós não vamos passar essas informações. Por quê? Porque é teor jurídico. A gente não pode passar informações e nem induzir as pessoas em erro. Então, não esperem de nós que a gente vai te responder coisas que são muito jurídicas. É crime até. Porque... em Portugal existe uma lei, inclusive vou deixar aqui para que você saiba qual é essa lei. Nós não podemos passar informações que tenham teor jurídico, porque nós podemos ser penalizados nem de forma gratuita, Só quem pode fazer isso são advogados, juristas, pessoas que são autorizadas para fazer isso. Sim. Então, muitas vezes você vem aqui no comentário, faz esse tipo de pergunta, nós não vamos responder. Porque por muito que nós tenhamos até a intenção de ajudar as pessoas, nós também temos que nos salvaguardar para não sermos penalizados com multa ou até pena de prisão. Exatamente. Atenção, pena de prisão. Então, isto depois vai depender da interpretação de quem estiver a analisar tudo. Por vezes uma informação que nós queiramos até ajudar, mas que ela vá ali por uma parte mais jurídica, pode ser interpretada como consultoria ou orientação jurídica. Exatamente. E aí nós é que vamos ser penalizados. Exatamente. É por isso que algumas pessoas fazem algumas perguntas nos comentários e nós dizemos que não é que não podemos ajudar. Dizemos sempre que isso tem que ser com o nosso departamento jurídico. Exatamente. Porque o nosso departamento jurídico ele é constituído por advogados que estão inscritos na Ordem dos Advogados em Portugal e no Brasil e são especialistas em imigração, ou seja, eles através de uma consultoria eles podem lhe dar essas informações. Agora o José e a Valéria não. Até porque, gente, vocês vão buscar informações
assim, necessita de alguns elementos, necessita de informações que são íntimas, que são pessoais. Que então não podemos estar ali a perguntar nos comentários. Exatamente, então a gente não pode entrar fundo nessas questões somente numa assessoria ali jurídica. É que o advogado tem total liberdade de perguntar, de fazer perguntas, de realmente que você possa abrir a sua vida para que ele possa entender e que possa lhe orientar da melhor forma possível. Então, assim, não exponha a sua vida tanto assim, porque assim, você... É ruim para você, e se você está esperando da gente essa resposta, infelizmente a gente não pode dar. Por quê? Porque realmente a gente corre esse risco de ser penalizado. Aí você pode perguntar, Valéria, mas existem outros canais aí que passam, mas são eles, a gente não vai correr esse risco, tá bom? Então a gente não vai correr esse risco, porque como eu já disse, a lei está aqui, vai aparecer aqui, peço que você leia com atenção e realmente a lei é muito clara. Quem incitar a ilegalidade corre risco de ser penalizado até com pena de prisão, tá bom? Então, assim, para deixar bem claro isso, que muitas vezes as pessoas podem achar, estão negando informação. Uma coisa que nós não fazemos aqui no canal é negar informação. Se a gente está ciente daquela informação, se a gente sabe que a gente pode passar aquela informação, você pode ter certeza que você vai ter informação, mas caso contrário, não, tá bom? Então, vamos aqui para recomendações. A primeira recomendação que eu faço é: venha com visto para Portugal. Portugal é um país que tem muitas oportunidades de visto. Você pode vir com visto de trabalho, você pode vir com visto de empreender, com visto de estudante, que é um visto que é um pouco menos burocrático, né? Posso só dar aqui uma palavrinha, Valéria? Sim. Porque muitas pessoas já estão numa certa idade, onde já deixaram de estudar há bastante tempo. Sim. E só têm na sua cabeça, eu quero ir trabalhar, porque realmente é esse o intuito, ir trabalhar. Mas se essas pessoas têm dificuldade em conseguir um contrato ou promessa de contrato para um visto de trabalho, por que não ela é pensada de outra forma? De uma forma onde ela lhe permite ir totalmente legal para Portugal. Ou seja, vamos imaginar, José, mas eu já deixei de estudar há 10, 15, 20 anos. Mas por que não voltar a estudar? Vai ter mais qualificações, abrir essa porta para ter ainda mais... Tem mais habilidades e competências, né? Exatamente. E aí, com esse visto de estudante, vai poder também trabalhar. Claro, mediante certas condições. Sim. Tem que ser um visto de estudante onde De aquele longa. curso seja superior a um ano, se não me engano, Exatamente, não é? Ou seja, tem ali algumas condicionantes. Mas é uma oportunidade. Então, mesmo para aquelas pessoas que a grande maioria quer ir para Portugal para trabalhar, que pare, reflita um pouco, abra um pouco a mente para as outras opções, porque por vezes pelo lado, e quando digo pelo lado é as outras opções, não estou a dizer pelo lado ilegal, atenção, é muito mais fácil, é menos burocrático. Exatamente. Então eu vejo muitas pessoas, não, o visto de trabalho é complicado. Está bem, mas temos outras opções, empreender, estudar, entre outras até. Exatamente. E as pessoas podem achar, mas fazer um curso em Portugal é muito caro, é muito caro. Gente, é questão de você pesquisar. Existem cursos que é 90 euros por mês. Existem cursos que são são 600 euros por ano. Então, assim, depende da sua pesquisa, depende de como você está empenhado para vir para Portugal. Sim, né? E o que está ali a estudar vai ser uma mais-valia já mesmo estando dentro em Portugal. Exatamente. Porque certamente vai ter mais oportunidades de trabalho. Exatamente. E aí pode trabalhar legalmente, né? E aí você pode falar, mas aí demora demais, eu vou perder muito tempo no Brasil para tirar esse visto. Gente, se tiver tudo certinho, demora 90 dias. 90 dias. Por volta disso. Por volta disso, claro. Pode ser mais, pode ser menos. Depende se está tudo certinho. E aí eu pergunto para você, e eu chegar em Portugal sem visto, sem nada, quanto tempo você vai ter para legalizar toda a sua vida, para deixar tudo certinho? E numa posição vulnerável. Exatamente. No Brasil, ao tratar do visto, ainda está ali no Brasil, por muito que esteja ali a passar por uma situação complicada, mas ainda está ali. É diferente do que realmente isso que tu estás a dizer. Ir para Portugal e ter que ficar 2 ou 3 anos numa situação vulnerável, sem poder realizar certas mudanças, senão tem que voltar a fazer todo esse procedimento. Então, afinal, o que é melhor? Esperar ali 2 ou 3 meses ou 2 ou 3 anos? E ainda mais em outro país, com os imprevistos, com os desafios, com as dificuldades. E assim... Volta àquela história da balança. Ao colocar tudo na balança, afinal, não é bem assim. Exatamente. Então, vamos para a segunda recomendação. Não venha de qualquer jeito. Se planeje.
faça um bom planejamento, venha com recursos financeiros para isso, venha com uma boa reserva financeira. Então não venha vulnerável para Portugal, gente, para depois vocês não se arrependerem e não dizer que Portugal não presta, que Portugal não tem condições para te atender, não tem condições, não tem trabalho, porque isso não é uma verdade, Sim. né? E tocaste aí num ponto muito importante, o planejamento financeiro, a parte que aquelas pessoas, a reserva financeira que trazem para Portugal. Ora, se vai ali para uma região onde vamos imaginar um T1, o preço médio é ali entre 600 a 700 euros. Estamos a falar de uma renda mensal de um T1. E essa pessoa vem para Portugal com 500 euros no bolso, obviamente que aquilo vai correr muito mal. Essa pessoa vai passar muitas dificuldades, vai ter que ser ajudada e muito provavelmente vai ter que voltar para trás e até com a ajuda do governo. Então é muito necessário a pessoa abrir os olhos e colocar a cabeça para pensar. Ora, se o custo de vida lá para uma casa é isto, para ter um passe mensal nos transportes é X, para ter o meu chip no celular é Y. Então eu vou juntar isto tudo, vou fazer aqui uns cálculos e multiplicar isto por alguns meses para eu estar à vontade. Sim. Então ninguém pode entrar ali no mundo da lista das maravilhas e pensar, não, ora, se eu tenho aqui um custo mensal esperado de 1000 euros, não, eu vou levar 200 euros. Depois chego lá e vai acontecer um milagre. Não, não vai acontecer um milagre. Vai passar muito perrengue. Vai potencializar os problemas, Sim. né? Vai potencializar os problemas e vai gerar mais problemas ainda. Então, assim, se planeje, né? Entenda, estude o custo de vida daquela cidade, daquela região que você vai morar, porque a gente vê muito relatos das pessoas, eu larguei tudo no Brasil, vim para Portugal, hoje eu ganho 700 euros, pago uma renda de X, estou desiludido aqui, estou decepcionado. Gente, mas vocês tinham que ver isso antes lá no Brasil. Sim. Vocês tinham que ter se preparado lá no Brasil. Você já tinha que saber quanto que você ia pagar de renda. Você sabe muito bem que o salário mínimo em Portugal, até agora, é 665. A partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2022, é 705. Ontem nós fizemos um vídeo que fala sobre o salário, a realidade, né, de como que você pode fazer os cálculos ali, de descontos, impostos, para você saber o que você vai receber líquido. Também, assim, você precisa saber tudo isso antes de vir para Portugal. Não se deixe ser pego de surpresa só ao chegar em Portugal. Né? Então, Sim, assim, é complicado. Porque grande parte das pessoas o que é que passam? É a nível de salários, vão às compras e dizem que compram tudo com 10 euros. Isso é informação num grosso. Mas tem aquelas pessoas que também, tal como nós, tentam passar um pouco mais além. Aquela realidade, aquilo que realmente o imigrante brasileiro tem que saber para se dar bem. E é nesses tipos de conteúdos que você vai ter que se focar mais, porque é isto que vai fazer a diferença. Não é o feijão estar a 1 euro ou 50 cêntimos no supermercado. Isso é um detalhe. É um detalhe. Você tem que saber o preço de tudo, das compras todas, dos imóveis, dos passes, da viatura, de tudo. Exatamente, de tudo. exatamente. Não é uma... Porque às vezes a pessoa vai ali no mercado, um youtuber qualquer vai ali no mercado, compra 20 euros de coisinha, mas aquilo não significa, não representa nada para você, a tua realidade é outra, é completamente diferente. Então, assim, não pega essa informação como uma verdade absoluta para sua vida e para tomar a sua decisão. Isso não é realidade. Isso é uma situação pontual daquela pessoa. Sim, né? Porque aquele pode-lhe ter corrido bem até chegar em Portugal de uma forma errada, com os meios errados, e esse talvez tenha conseguido, 2 ou 3 conseguiram assim, mas existe 2, 3 mil que não fizeram um vídeo no YouTube e que correu tudo mal. Exatamente. Ou seja, aquilo que nós sempre dizemos, a exceção não é regra. A exceção não é a regra. Então as pessoas têm que estar cientes disso, que as pessoas estão pegando muita exceção das coisas e aplicando para a sua vida. Então tem que ponderar tudo isso, que a regra não pode ser trazida para a exceção, né? A terceira recomendação que nós fazemos aqui é: seja qual for a sua decisão, assuma as consequências. Então, e não transfira essa consequência e culpa para outras pessoas. Então, cabe a você estudar sobre o país, sobre a região que você deseja morar em Portugal, sobre o custo de vida, se há demanda de trabalho para a sua profissão, caso não haja demanda de trabalho, que é pouco provável, porque Portugal tem sempre demanda para todas as profissões, mas caso não haja, você está disposto a trabalhar em outra área, você está disposto a buscar um outro trabalho, né, a se reinventar profissionalmente. Então, assim, não transfira culpas, né? Se você decidiu vir para Portugal, estude, se prepare, faça um bom planejamento financeiro e aquilo que realmente não está indo de acordo com aquilo que você deseja,
tente melhorar, se reinvente, busque soluções, busque novas oportunidades. Então não transfira essa responsabilidade, essa culpa para o país, para as empresas, para as pessoas, porque essa culpa não é das pessoas, essa culpa, na verdade, você tem que assumir como uma consequência das suas decisões. Então chegamos aqui ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês tenham entendido a nossa mensagem aqui de passar tudo isso, sabe? A gente está tentando da melhor forma possível te conscientizar. A gente quer muito que você venha para Portugal, que você realize os seus sonhos, mas que não seja de forma iludida, que não seja de forma irresponsável. Por isso que a gente está aqui dedicando esse tempo, dedicando os nossos esforços aqui, a nossa experiência passando para você, para que você realmente possa ter e fazer o seu planejamento de uma forma correta e sem correr risco. Então, mais uma vez, espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque aqui a gente tem vídeos diariamente, com informações, com dicas. E se ainda também não nos segue lá no Instagram, é @voandopp. Lá também a gente coloca dicas e informações diariamente. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!